Bom dia, amigos. 14 de maio de 2025. 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na Ucrânia, e os ataques de drone Shahid voltaram ao normal. Ontem foi muito pouquinho, apenas 10, mas hoje a Força Aérea da Ucrânia derrubou 80 drones do tipo Shahid. Então, você vê que não, ele, quer dizer, tanto não acatou o cessar-fogo que o pessoal da Europa tinha exigido, né? Como os ataques já voltaram ao normal. Você vê explosão em Odessa, tem explosão, deixa eu ver aqui. Caramba, esses nomes, adoro esses nomes. Koprivinsky, esses nomes. Tá vendo? Tem mais ataque aqui. Quer dizer, ataque não, explosão. Explosões em Dnipro, Pavlovad, região de Kramestsk, aqui do lado. Tem aqui em cima também. Em Kharkiv. Ataque do tipo Monia. E a linha de frente, aquelas escaramuças sem importância nenhuma, tá? Zelensky disse que está voando para Ankara, na Turquia, para se encontrar com Erdogan. Se o Putin, covarde, aparecer em Istambul, ele voa para Istambul. Se não, de Ankara mesmo ele volta, porque com Lavrov e outros mentirosos do gênero, ele não vai perder seu tempo. Não vai perder seu tempo, não. Vamos direto às baixas, que também aumentaram, graças a Deus. Foram 1.240 soldados, 2 tanques, 14 blindados, 47 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguete, 3 sistemas antiaéreo, 82 UAVs e 126 veículos de transporte de combustível, logística, etc. Tá? Ontem eu vi um filme assustador sobre um ataque em Kharkiv de um lançador múltiplo de foguetes. Cara, você vê as explosões, iluminando uma área enorme da cidade. Deve ser uma coisa assustadora, principalmente para quem está levando essas bombas na cabeça, né? Então, realmente, alguém tem que parar a Rússia. E, como eu já disse, não adianta conversa, não adianta Estados Unidos, não adianta ninguém querer. Só tem um jeito de parar a Rússia, é dando um pé na porta, ou seja, com a força. Se não bater forte, ele vai continuar matando civis. Imagina, lançador múltiplo de foguetes sobre uma área civil, sobre uma cidade, quer dizer, são 24 foguetes explodindo em numa área enorme. Aquilo não tem muita pontaria, os Grad, né? Russos não tem muita precisão, não tem nada. Por isso que ele vira assim para a cidade e dane-se. Não é um HIMARS, não é um ataque que você bota lá no GPS e ele vai naquele ponto, não. Ele não tem precisão, ele pega uma área enorme. E isso numa cidade cheia de mulheres, crianças e velhos é assustador, tá? Vamos à galeria de membros, e aí eu já não perco tempo, porque ontem o vídeo foi muito grande. Vamos ver se a gente faz uma coisa mais rápida hoje.
Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Muitos apostam que a economia da Rússia está quebrada e isso vai ser a curto prazo. Não, não vai ser a curto prazo. Putin comentou sobre o reforço das sanções contra a Rússia. Eles fazem muitas coisas em seu próprio detrimento, seus idiotas. Olha como é que ele fala. Putin se preocupa com as sanções, mas elas são parcialmente eficazes e não são a solução definitiva para a guerra. A economia russa foi colocada em pé de guerra. Os problemas econômicos são devidos à guerra e a população aceita isso com calma. A população será pobre, mas não se revoltará. A Rússia não está isolada. Sua economia é apoiada pela China e outros países. A Rússia continua vendendo gás e petróleo, até para o Brasil. Portanto, as sanções e sua intensificação são apenas parte do processo de forçar a Rússia à paz. As sanções, por si só, não intimidam Putin e não o deterão. O colapso da economia russa não é esperado em um futuro próximo. E como eu sempre disse nesse canal, o Putin só reconhece chute na porta. Então, se você não entrar com a força, ele não leva em consideração. Conversas e tratados, Putin considera como fraqueza. E ele pinta e borda com a OTAN e o Ocidente. Sem contar que ele tem o presidente dos Estados Unidos no bolso. O encontro do candidato presidencial romeno, apoiado pela Rússia, com espiões, não surpreenderá ninguém. É melhor os romenos pararem esse sujeito logo ou passarão a ser a Bielorrússia 2.0. Então ele está se encontrando com espiões russos na cara de todo mundo. O Instituto para Estudo da Guerra diz que Putin está tentando manipular as discussões em andamento sobre um cessar-fogo e uma futura paz na Ucrânia, provavelmente, em um esforço para minar a unidade entre Ucrânia, Estados Unidos e Europa, em torno de um cessar-fogo abrangente de 30 dias na Ucrânia. Autoridades do Kremlin intensificaram recentemente seu engajamento com a mídia ocidental em um esforço para enviar uma mensagem direta ao governo Trump e ao público americano e retratar os termos da Rússia para a rendição da Ucrânia como razoáveis. Viu? Então, eles estão investindo pesadamente na mídia, principalmente a mídia americana, para tentar convencer Trump e o povo americano de que a Ucrânia tem que se render incondicionalmente. A política dos Estados Unidos se baseia em vários fatores. O desejo de Trump de concluir um grande acordo. Benefícios econômicos, também é importante para ele. Simpatia pessoal por Putin, isso é inegável desde o primeiro dia. E a intenção estratégica de romper a aliança de Moscou com Pequim. Aí você tente adivinhar o que ele vai fazer. O Kellogg diz que os Estados Unidos e a União Europeia aplicarão as sanções mais duras até agora à Rússia se ela rejeitar o cessar-fogo. Estou torcendo, mas já não acredito muito, não. Nem os Estados Unidos, nem a Europa mostram mais forças. Estão muito tímidos. E o Putin não tem o mínimo respeito por nenhum dos dois. Quanto à esperada reunião do dia 15, Zelensky disse: nossa equipe está se preparando ativamente para uma visita à Turquia, mas ela ainda não começou.
Hoje apresentamos a posição da Ucrânia em detalhes aos nossos parceiros e agradeço o apoio. Qualquer sinal de cessar-fogo incondicional e de longo prazo é vital, assim como conversas diretas no mais alto nível. Putin decide tudo na Rússia. As negociações devem ser com ele. Também aprecio o forte apoio dos líderes europeus e dos Estados Unidos. A Ucrânia está pronta para conversas significativas. Eu havia separado uns filmes do Instagram sensacionais. Um deles você vê o drone descendo e bate no navio no Mar Cáspio, navio russo, claro. E eram 5 ou 6 filmes assim que eu sei que vocês estão querendo ver, mas eu não posso colocar. Eu não posso mostrar a explosão. Né? O YouTube me proibiu de mostrar a explosão, que ele diz que é violência. Então, né, tinha um míssil caindo em Kiev, tinha esse no Mar Cáspio. Enfim, briguem com o YouTube, não comigo. Mas vou fazer o seguinte. Eu tinha conseguido essa notícia, era muito grande, eu não ia dar. Mas é uma notícia que mostra toda a situação atual da Ucrânia. O jornal está escrito lá em ucraniano, não sei ler ucraniano, mas deve ser Amazing Ukraine que está escrito ali, né? Ucrânia fantástica. E atualizações da guerra, principais eventos em 13 de maio. Então, estou contando eventos bastante atuais, tá? Vai ser Senta, porque vai ser uma coisa longa, mas vocês querem ver guerra, vamos... Já que eu não posso mostrar, vou contar a guerra para vocês. Em 13 de maio de 2025, a invasão russa em larga escala da Ucrânia atingiu o dia 1175. Apesar dos esforços diplomáticos para estabelecer um cessar-fogo incondicional de 30 dias, as hostilidades continuam. As forças ucranianas mantêm suas linhas defensivas no leste, enquanto as tropas russas persistem em atacar infraestruturas civis. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste em negociações diretas com o presidente russo, Vladimir Putin, na Turquia, enfatizando que somente um encontro pessoal pode levar a um progresso real em direção à paz. Enquanto isso, a pressão internacional sobre a Ucrânia aumenta, com novas sanções e o reconhecimento legal de sua responsabilidade pela queda daquele voo MH17 em 2014. A ONU reconheceu a culpabilidade da Federação Russa. Vamos ver como é que está a situação da linha de frente. Em 13 de maio de 2025, a situação na frente de batalha permanecia extremamente tensa. Um total de 166 confrontos foram registrados na linha de frente nas últimas 24 horas. A Rússia lançou 78 ataques aéreos, lançou 141 bombas guiadas, realizou mais de 5.400 bombardeios, incluindo 103 ataques com sistemas de lançamento múltiplo de foguete, que é um negócio que vai um monte de bombas assim, arrasa logo um quarteirão, e mobilizou 3.058 drones kamikazes. Vamos ver agora na direção de cada setor. Na direção de Kharkiv, tropas ucranianas repeliram 7 ataques perto de Volchansk e Krasnopersk. Na direção de Kupiansk, 5 ataques foram repelidos perto de Pishkene, Ryulyshivka e Novosinov. Na direção de Limão, ocorreram 20 ataques perto de Zelena Dolina,
Ridicodub, Kolodiase e Olívica. Na direção de Siversky, meia dúzia de ataques foram interrompidos perto de Rovívica e Bilorovívica. Eu sei que vocês gostam quando eu falo essas palavras bem fáceis. Na direção de Kramatorsk, foi relatado combate perto de Vasilkivica, Cassiviar, Bilaora e Predente Techine. Na direção de Toretsk, as forças russas lançaram 9 ataques perto de Livica, Petrivica e a própria Toretsk. Na direção de Pokrovsk, ocorreram a ação mais intensa, 60, meia dúzia 0 ataques, perto de Mirnororad, Oleksivica, Novomykolaivka, Udakmi e outros. Pokrovsk, vocês nem queiram ver como é que tá, completamente arrasada. Na direção de Novopavlivka, 24 ataques russos foram repelidos perto de Konstantinopil, Balatir, Zelenipole e Novosilk. Na direção de Orikiv, 6 ataques foram repelidos perto de Mala Tokmak e Mali-Shkerbak. Na direção de Pridniprovsk, 4 ataques contra Sadov não tiveram sucesso. Na direção de Kursk, foram relatados 9 confrontos e 254 ataques de artilharia, incluindo 8 de lançadores múltiplos de foguete e 20 bombas guiadas foram usadas em 18 ataques aéreos. A Rússia botou toda a força e capacidade que ela tinha nessa área. Os defensores da Ucrânia mantêm suas posições, contra-atacam ativamente e neutralizam unidades e equipamentos inimigos. A aviação, as forças de mísseis e artilharia ucranianas atingiram 12 concentrações de pessoal e equipamentos inimigos, 2 centros de comunicações, 3 sistemas de artilharia e 3 alvos adicionais de alto valor. Muito bem, vamos ver agora as perdas russas. Sempre falando no dia de ontem. Em 13 de maio de 2025, as perdas totais estimadas da Rússia desde o início da invasão em grande escala incluem: pessoal, aproximadamente 968.130, 1.070 nas últimas 24 horas, como mostrei ontem. Tanques, 10.802, mais 2 que eu mostrei ontem. Veículos blindados, 22.487, mais os 14 que eu mostrei ontem. Sistema de artilharia, 27.780, mais 62. Na verdade não são sistemas, são peças de artilharia. Eu já contei que cada peça é um canhão, tá? Isso é o de ontem, fora as baixas de hoje. Lançador múltiplos de foguete, 1.381. Sistemas de defesa aérea, 1.162. Aeronaves, 372. Helicópteros, 335. UAVs, nível operacional tático, 35.778, mais os 100 de ontem. Mísseis de cruzeiro, 3.197. Navios de guerra, barcos, 28. Submarinos, 1. Veículos, tanques de combustível, 48.256, mais os 138 de ontem. E equipamentos especiais, que eu nunca falo porque eu não sei o que são, 3.884.
a eliminação de mais de 1.000 soldados russos e dezenas de ativos militares em um único dia prejudica significativamente a capacidade do Kremlin de sustentar seu ímpeto ofensivo na linha de frente. Muito bem. Vamos ver agora, porque eu disse que eu ia fazer um apanhado completo para atender todos os amigos do canal. Conquistas da defesa ucraniana. Em 13 de maio, as forças de defesa ucraniana repeliram com sucesso mais de 160 ataques inimigos, especialmente nos setores de Pokrovsk, Liman, Novopavlivka, e a ação coordenada de unidades de aviação, artilharia e inteligência infligiu perdas significativas às forças russas. 12 concentrações de tropas e equipamentos inimigos foram atingidos. 3 sistemas de artilharia russos destruídos. 2 centros de comunicação e 3 outros alvos críticos destruídos. 10 drones de ataque do tipo Shahid foram abatidos durante a noite pelas defesas aéreas ucranianas. Aliás, muito pouco em relação aos dias anteriores. As tropas ucranianas continuam a mostrar resiliência, coordenação e precisão, interrompendo as operações inimigas e degradando a capacidade russa na retaguarda. Vamos ver agora iniciativas e negociações diplomáticas. Em 13 de maio de 2025, a atividade diplomática em torno da guerra na Ucrânia se intensificou em meio à expectativa de um encontro direto entre o presidente Volodymyr Zelensky e o presidente Vladimir Putin. A atenção principal está voltada para a iniciativa de paz da Turquia, a posição firme da Ucrânia e o apoio internacional a formatos de paz baseados na fórmula de Kiev. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou a prontidão para receber ambos os líderes em Istambul em 15 de maio e pediu à Rússia que aceitasse um cessar-fogo imediato de 30 dias sem pré-condições, chamando de última chance para interromper a guerra por meio da diplomacia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizou que não se envolveria com nenhum representante russo abaixo de Putin. O assessor presidencial Mikhailo Podolyak reiterou que nenhuma outra autoridade russa tem autoridade para tomar decisões vinculativas. O Kremlin ainda não confirmou a presença de Putin. Um porta-voz afirmou que a Rússia está disposta a enviar uma delegação, mas Kiev considerou isso inaceitável. A União Europeia instou a Rússia a apoiar um cessar-fogo, mas da cúpula de paz programada para junho na Suíça, alertando que as hostilidades contínuas corroem a confiança nas intenções de Moscou. O Departamento de Estado dos Estados Unidos reafirmou o apoio à fórmula de paz da Ucrânia e confirmou a participação dos Estados Unidos nas discussões preparatórias para a cúpula com a Suíça. Autoridades enfatizaram que a presença pessoal de Putin seria um teste à sinceridade da Rússia. A Ucrânia permanece firme. As negociações só são possíveis em seus termos. Enquanto isso, a comunidade internacional aumenta a pressão sobre Moscou para que demonstre genuína prontidão para a paz. Apoio internacional à Ucrânia. Em 13 de maio de 2025, a Ucrânia continuou a receber forte apoio internacional por meios militares, financeiros, humanitários e políticos. A União Europeia aprovou um pacote de 900 milhões de euros proveniente de ativos russos congelados para financiar sistema de defesa aérea, artilharia e munição. Esta é a primeira aplicação em larga escala de um novo mecanismo de aquisição militar da União Europeia. A França
anunciou um aumento de 44% na produção de bombas guiadas de precisão AASM, martelo, Hammer, com pelo menos 1.200 unidades a serem entregues em 2025, aprimorando as capacidades de ataque profundo da Ucrânia. O Reino Unido e a França lançaram uma renovada coalizão dos dispostos, com 20 países prometendo maior apoio militar e de manutenção da paz no pós-guerra para a Ucrânia. A Suécia está fornecendo 3 milhões de dólares em ajuda humanitária, entregue a Lviv com a participação do ex-técnico de futebol da Suécia, Jani Andersson. A ajuda inclui suprimentos médicos, geradores e equipamentos de comunicação. A plataforma United 24, que eu sempre mostro aqui no canal, anunciou que mais de $1 bilhão foi arrecadado globalmente, apoiando a defesa, a recuperação, a assistência médica e a educação da Ucrânia, sob a supervisão do Gabinete de Ministros e parceiros internacionais. A União Europeia está preparando sanções de contingência em caso de veto húngaro, incluindo tarifas especiais, controles de capital e sanções não consensuais. O apoio internacional da Ucrânia permanece firme e está crescendo em todas as dimensões: produção militar, assistência econômica, ajuda humanitária e coalizões diplomáticas. Vamos então ver a situação humanitária na Ucrânia. Em 13 de maio de 2025, a situação humanitária continuava grave devido aos bombardeios russos em andamento nas regiões de fronteira e na linha de frente. Mais de 5.400 bombardeios foram registrados, incluindo 103 ataques de lançadores múltiplos de foguetes. As regiões de Sumy, Kharkiv, Donetsk e Kherson foram as mais atingidas. Na noite de 12 para 13 de maio, a Rússia lançou 10 drones Shahid, todos interceptados. Em Kharkiv, destroços do drone danificaram a infraestrutura de energia. Em Sumy, ataques de artilharia atingiram Sosnivka, Bila Bereza, Petrushivka, Pokpivka e Dmitrivka, ferindo pelo menos 5 civis e danificando casas. Em Dnipropetrovsk, bombardeios interromperam linhas de energia e causaram apagões em partes de Pavlohrad. Em Donetsk, ataques em massa atingiram Pokrovsk, Novomilolaivka e Kassiviar, destruindo mais de 40 locais civis, incluindo hospitais e escolas. Em Kherson, Kozatsk e Berislav foram bombardeados, danificando eletricidade, água e instalações escolares. Evacuação está em andamento. Em Zaporizhia, um ataque com bomba guiada feriu 5 pessoas em Poltávka. A Cruz Vermelha e a World Central Kitchen entregaram ajuda às áreas de linha de frente, incluindo geradores, água e medicamentos. Em Lviv, mais de 2.500 deslocados internos chegaram em 48 horas, principalmente de Kharkiv e Donetsk. Estão sendo fornecido alojamento temporário e serviço de apoio. Os esforços de resposta humanitária estão sob extrema pressão, mas organizações nacionais e internacionais estão trabalhando para atender às necessidades críticas. Vamos ver então agora a situação interna na Ucrânia. Em 13 de maio de 2025, a situação interna na Ucrânia era marcada por crescentes necessidades de defesa, esforços legislativos para apoiar os militares e iniciativas estatais focadas em segurança cibernética, mobilização e proteção social dos militares. O governo ucraniano está analisando opções para equilibrar o orçamento nacional em meio a relatos de potenciais déficits no financiamento da defesa.
Autoridades enfatizam que a situação permanece sob controle e que o financiamento das Forças Armadas continua sendo uma prioridade. Em Verkhovna Rada, que é o congresso deles, aprovou uma lei que permite que dependentes de soldados ucranianos mortos recebam rapidamente assistência financeira única. A legislação visa fortalecer as garantias sociais para as famílias dos defensores da Ucrânia. As Forças Armadas da Ucrânia continuam formando novas brigadas mecanizadas sob o comando das forças terrestres. Essas formações estão sendo mobilizadas em antecipação à intensificação dos combates nas regiões orientais. A Ucrânia está ampliando suas capacidades para combater drones FPV inimigos. O desafio de inovação da OTAN foi lançado oficialmente em parceria com instituições ucranianas para desenvolver novos sistemas de detecção e soluções de guerra eletrônica. Uma nova série de cursos de assistência psicológica foi lançada para militares e suas famílias. O treinamento inclui profissionais médicos, educacionais e sociais, bem como psicólogos comunitários. O Ministério da Transformação Digital continua implementando a Política Nacional de Segurança Cibernética. Programas educacionais estão em andamento para aumentar a resiliência da infraestrutura crítica. A lei marcial e a mobilização permanecem em vigor. O Estado-Maior destaca que a prioridade está sendo dada ao preenchimento de unidades de combate ativas e à preparação de especialistas para novos ramos das Forças Armadas com foco em tecnologia. Em resumo, o cenário interno da Ucrânia reflete a mobilização de recursos e instituições do Estado para reforçar a defesa nacional, proteger civis e apoiar militares. O país está se adaptando às realidades da guerra por meio da modernização, do aprimoramento de políticas sociais e do fortalecimento das capacidades cibernéticas. E para terminar, conclusões. Os eventos de 13 de maio confirmam que a agressão russa continua intensa e concentrada nas áreas orientais e da linha de frente. As forças de defesa ucraniana mantêm-se firmes, infligindo pesadas perdas e atacando com sucesso a logística inimiga. Diplomaticamente, o ímpeto está crescendo em antecipação a uma possível reunião em Istambul e a cúpula com a Suíça em junho. Os aliados continuam a aumentar o apoio de Patriots e bombas de precisão, enquanto a Ucrânia mobiliza recursos internos para atender as necessidades militares e civis. Enquanto a guerra continua, a Ucrânia parece estar ganhando iniciativa estratégica. Isso cria uma oportunidade vital para a diplomacia, sustentada pela resiliência militar contínua e pela solidariedade internacional. Vejam que curioso. Isso é Praga, na República Tcheca. Né? Essa aí é a Embaixada da Rússia. Olha que curioso. Atrás tem o Promenade Anna Politkovskaya, tá? Na frente da embaixada, você tem aqui a Praça Boris Nevstok. E sabe como é que se chama a rua? A rua chama-se Rua Heróis Ucranianos. Olha só. O pessoal da Embaixada Russa, toda vez que vai trabalhar, tem que passar pela Ukrainian Heroes Street. Tá vendo? Eu sempre digo que Deus tem uma forma estranha de mostrar o caminho a seguir, mesmo que seja por linhas tortas. Reino Unido, Estados Unidos, União Europeia e Alemanha
adiaram planos de sanções porque Putin se ofereceu para se encontrar com eles em Istambul. Agora, o porquinho covarde diz que vai a um restaurante. Ele continua enrolando o Ocidente. A manchete do Político diz: Putin não ousará encontrar Zelensky de escalas na União Europeia. Alto representante da União Europeia prevê que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia agendadas para quinta-feira fracassarão, como, aliás, eu já disse há vários dias. Copenhague. A alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, não acredita que o encontro entre o presidente ucraniano e o russo realmente ocorrerá essa semana. Falando na cúpula da democracia de Copenhague na terça-feira, Kallas disse que, embora o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tenha tomado a decisão certa ao aceitar o convite do presidente russo Vladimir Putin para se reunir na Turquia na quinta-feira, é uma grande questão se Putin está realmente disposto a se encontrar com Zelensky lá. Acho que seria uma boa ideia eles se sentarem. Acho que a decisão deveria ser entre Zelensky e Putin, mas acho que Putin não tem coragem, disse Kallas. Mais de 3 anos após o início da invasão em larga escala na Ucrânia, por Moscou, Putin ofereceu a Zelensky conversas diretas essa semana. Preste bem atenção. Putin ofereceu a Zelensky. Então a ideia desse encontro em Istambul foi de Putin. Agora a Rússia está pagando milhões e milhões para todos os jornais, principalmente jornais americanos, invertendo a coisa, dizendo que é a ideia do Zelensky. Não, o convite foi do Putin, Zelensky apenas aceitou. Deixa eu voltar à leitura aqui do jornal, porque fiz um comentário meu. Putin ofereceu a Zelensky conversas diretas essa semana, entre aspas, sem quaisquer pré-condições. Lembram disso? Isso foi dado aqui no canal, foi mostrado a fonte. Então não vem com esse papo. Tem uns, de vez em quando aparecem uns Rossetti. Vocês estão mentindo muito, cacete. Que mentira, eu não estou falando nada, eu estou lendo um jornal. Apenas lendo o jornal. Quem está mentindo é o jornal, então. Eu vou te contar, essa turma, eles acreditam na besteira do russo. Deixa eu continuar a ler aqui, porque se eu ficar comentando vai sair besteira. Zelensky chamou o blefe de Putin, mas acrescentou que a Ucrânia só aceitará negociações de paz se o Kremlin concordar com um cessar-fogo de 30 dias, uma proposta que os Estados Unidos fizeram há 2 meses. Parece improvável que a Rússia aceite o cessar-fogo, mas Zelensky pode aparecer para as negociações de qualquer maneira. O que os americanos estão tentando fazer, disse Kallas, é realmente manter a porta aberta para que a Rússia venha à mesa de negociações. Talvez seja por isso que eles não pressionaram muito a Rússia, mas agora já se passaram mais de 60 dias e precisamos ver alguns outros passos para que vocês vejam Putin nessa mesa de negociações. A ex-primeira-ministra estoniana também enfatizou que nada deve ser discutido sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Se virmos Rússia e Estados Unidos concordando com coisas que são completamente inaceitáveis para a Ucrânia ou para a Europa, então isso não pode realmente acontecer, disse Kallas. A manchete do United 24 diz: Ucrânia alcançará cessar-fogo, diz Zelensky, em coletiva de imprensa sobre sanções e próximas negociações com a Turquia. Em uma coletiva de imprensa em 13 de maio, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutiu seu próximo encontro com o presidente turco Erdogan, confirmou novas sanções contra os setores bancário e energético da Rússia e destacou o apoio da China a um cessar-fogo de 30 dias, de acordo com o correspondente da United 24 Media.
Zelensky expressou confiança na obtenção de um cessar-fogo por meio de esforços diplomáticos contínuos, afirmando: nós o alcançaremos, tudo está à nossa frente. Zelensky começou observando que já se passaram 63 dias desde que os Estados Unidos propuseram cessar-fogo pela primeira vez. Ele confirmou seus planos de se reunir com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em Ankara, com a possibilidade de viajar para Istambul caso o líder russo Vladimir Putin concorde em comparecer. Se Putin voar para Istambul, nós voaremos para Istambul, afirmou Zelensky, enfatizando que a expectativa mínima para qualquer possível negociação é um cessar-fogo. O presidente deixou claro que, se não houver acordo sobre um cessar-fogo, a reunião será considerada um fracasso, pois, sem um cessar-fogo, a reunião mostrará que a Rússia não leva a sério, disse ele. E também abriu a possibilidade de se reunir com autoridades russas de escalão inferior, se necessário, embora tenha reiterado sua preferência por conversas diretas com Putin. Zelensky também compartilhou que ele pessoalmente não espera que Putin participe das negociações e que confirmou que não fala com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde 10 de maio. No entanto, Zelensky observou que conversas de nível inferior entre autoridades americanas, incluindo os representantes especiais presidenciais Steve Witkoff e Kate Kellogg e o secretário de Estado americano Marco Rubio, têm ocorrido diariamente. United 24 ainda. Forças ucranianas capturam combatente uzbek e recebem promessa de dinheiro e passaporte russo. Defensores ucranianos da 63ª, 63, Brigada Mecanizada, os Leões de Aço, capturaram um cidadão do Uzbequistão que se juntou às forças russas na esperança de ganhar um passaporte e dinheiro. Segundo a brigada, em 13 de maio, o homem foi ferido durante um ataque, se perdeu e foi parar em posições ucranianas onde se rendeu. Ele disse aos soldados ucranianos que não havia sido maltratado e que estava sendo tratado com respeito. Detido, disse que chegou à Rússia como operário da construção civil, tentando escapar dos baixos salários em seu país natal. Lá, lhe foi prometida cidadania russa e recompensas financeiras em troca de 1 ano de serviço militar. Então, vocês que vivem me perguntando como é que a Rússia consegue tanto soldado para recompletar as perdas, tá aí. Esse é um jeito. E assim chegamos ao final de mais essa edição. Esperamos que você tenha gostado, tá? Não vou perder muito tempo nessa despedida, que, como eu disse, o vídeo de ontem foi muito longo. Vamos ver se hoje eu faço alguma coisa mais curta para que vocês não percam muito do seu precioso tempo. A torcida está no que vai acontecer amanhã, né? Então, o Zelensky vai para Ankara, na Turquia, conversar com Erdogan. Se o Putin aparecer em Istambul, ele vai para Istambul, se não, como eu já esperava, ou como eu já espero, nada vai acontecer dessa conversação e volta tudo como dantes no quartel de Abretes. Um abraço muito grande para todos os amigos e amigas. Um abraço para o membro deste canal, Carlos Caldeira, que não conseguindo ler as letrinhas que sobe, fica nos ouvindo por celular. Então, um abraço para o Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, membro do canal. E até amanhã, se Deus quiser.